Como parte de sua campanha ao governo de Minas Gerais, o candidato petista Fernando Pimentel visitou Caratinga na manhã desta segunda-feira. Ele, que encabeça a coligação Minas pra Você, veio acompanhado de Antônio Andrade, candidato a vice, e Josué Gomes da Silva, filho de José Alencar e candidato a uma vaga no Senado Federal. Fernando Pimentel também esteve acompanhado de nomes da cúpula petista e PMDBista. O encontro também foi prestigiado por diversos prefeitos da região e do Vale do Aço. Mais de 70 municípios enviaram seus representantes. Primeiro, agradecendo muito a acolhida calorosa, hospitaleira aqui em Caratinga. Em meu nome, em nome da chapa completa que está aqui, o nosso querido Antônio Andrade, deputado federal, candidato a vice-governador, futuro vice-governador, querido amigo, companheiro Josué Alencar, filho do nosso saudoso Zé Alencar, futuro senador por Minas Gerais. Fomos recebidos, como sempre, com muito carinho, com muita amizade, em Caratinga. Agradecer todos os parlamentares que estão aqui e dizer que aqui é mais uma etapa da nossa caminhada por Minas Gerais e a gente constata também aqui o mesmo problema que nós constatamos em todas as outras regiões do estado. Um descaso, uma omissão, um abandono do governo do estado em relação não só à cidade de Caratinga, mas à região como um todo, o não atendimento das principais demandas da cidade e da região, né? O bispo narrou os problemas, disse que o hospital tem um endividamento pesado, né, uma dívida grande. Uma parte dela está negociada, porque é com a Caixa Econômica, e esse pagamento é feito quase que automaticamente, porque é debitado no repasse do SUS, mas tem cerca de 3 ou 4 milhões de reais, que é endividamento de gasto corrente, que deveria ser resolvido. E ele está com dificuldades para isso. E diz que o hospital tem um déficit mensal, aí da ordem dos 350 mil reais, que ele está trabalhando nesse momento para reverter, para reduzir, e claramente diz que não tem tido apoio do governo do estado para essas iniciativas. Nós nos comprometemos com ele, caso eleitos, a primeira coisa que faremos será ajudá-lo, porque faremos isso no estado inteiro. Nós vamos investir fortemente nos hospitais regionais, construir aonde precisa e reforçar os que já existem. Essa é uma realidade de Minas Gerais. A maioria dos hospitais regionais de referência são de entidades filantrópicas. E às vezes tem muitos problemas de gestão de endividamento. O governo do estado deveria ter um programa específico de apoio para isso. Então nós vamos ter. É isso. A conversa foi nesse tom. Nós tivemos ontem em Belo Horizonte, o Antônio Andrade estava comigo, uma reunião muito bonita, excelente, com a juventude, os representantes da juventude do estado inteiro. Foi uma plenária com mais de 200 jovens, moços e moças, inclusive daqui da região, que se deslocaram para Belo Horizonte, passaram a manhã conosco, discutindo em grupos temáticos as questões da juventude. E nós recebemos, fruto dessa plenária, uma proposta de 13 pontos que nós nos comprometemos a enfrentar, ajudar e resolver. Um deles é justamente o que você falou, que é muito grave hoje nas cidades do interior de Minas e na periferia das grandes cidades. Na região metropolitana de Belo Horizonte também está sendo assolada pelo problema do crack e das drogas. Mais uma vez, volto a dizer, é a ausência, a omissão, o abandono da política de segurança e de educação pelo governo do estado. Eu vou lhe dar só um dado para você perceber. Nós tivemos nos últimos 10 anos, em Minas Gerais, um dos maiores índices de homicídios entre os jovens de todo o Brasil. Minas Gerais é o campeão negativo da região sudeste. 50% foi a taxa de crescimento de homicídios entre jovens de 15, 16 até 29 anos em Minas Gerais. Não por coincidência, 50%, em torno de 50%, é também a taxa de evasão do ensino médio em Minas Gerais. Significa o quê? Escolas mal equipadas, professores desvalorizados, com sua carreira destruída, desmotivados, de um lado. E de outro, faltando segurança, faltando policiamento, faltando equipamento para a polícia, faltando apoio para a atividade policial. As duas coisas conjugadas confluem para o mesmo resultado. Aumenta o consumo de droga, aumenta a delinquência e a atividade criminosa no meio dos jovens. Então, combater isso passa primeiro. Nós temos que constituir
de fato, conselhos da juventude em cada região, porque os problemas são diferentes, né? Na região sul é um, na região norte é outro, aqui no Vale do Rio Doce é outro tipo de problema. Então, encarar o problema da segurança e da educação com o seu conteúdo regional. Por isso, é importante ter os conselhos em cada região. E reforçar, ter um programa efetivo de prevenção, combate ao uso de drogas. O Estado não tem praticamente nenhuma casa de recuperação de dependentes químicos, nenhuma, funcionando em Minas Gerais. O que tem é da sociedade civil, é o apoio que é dado por entidades filantrópicas. É preciso ter um programa eficiente nessa direção. Recuperar o ensino, atrair o jovem para o ensino médio com a escola de tempo integral e com ensino de boa qualidade. O governo do Estado, em 12 anos, não construiu uma única escola técnica de ensino médio em Minas Gerais. Nenhuma. O governo federal povoou Minas Gerais e o Brasil inteiro de escolas técnicas, de FETs, e agora tem o Pronatec. O governo do Estado foi incapaz de se aliar a essa iniciativa. Então, a educação de um lado, o trabalho de recuperação dos dependentes químicos e apoio à família de outro, e o reforço do policiamento e da segurança de outro. É isso conjugado que nós vamos fazer, se Deus quiser, vamos enfrentar e vencer esse desafio. A primeira coisa, os professores de Minas estão talvez na pior situação entre todos os professores de redes estaduais do Brasil. Recebem péssimos salários, estão desmotivados, a carreira foi destruída. Então, o que nós temos que fazer? Nós já assumimos o compromisso de, chegando ao governo, montar uma mesa permanente de negociação com os professores. Já assumimos esse compromisso com o CIDIUT, com a CUT estadual, todos já estão cientes desse nosso compromisso. Isso vai ser resolvido de uma hora para outra? Não. Infelizmente, não. As finanças do Estado, nós temos certeza disso, se ganharmos a eleição, vamos receber um Estado endividado e com dificuldades financeiras graves. Mas nós vamos trabalhar com prioridade para resolver esse problema. Então, se não resolvemos em 1 ano, em 2 ou 3, vamos resolver. Recuperar, pagar o piso salarial e recuperar as carreiras. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais é outro exemplo de como o governo do Estado tratou com descaso a segurança pública, porque bombeiro é vetor de segurança pública. Bombeiro é fundamental para a garantia da vida e dos direitos da cidadania. Minas tem 853 municípios. Cerca de 50 apenas tem destacamento do Corpo de Bombeiros. Então você tem um destacamento que tem que cuidar de 10, 20, 30, às vezes mais municípios no seu entorno. É literalmente impossível garantir boa segurança com um perfil desse. Então tem que ser resolvido, tem que aumentar o efetivo, tem que fazer parceria com os municípios, efetiva onde você não conseguir colocar um destacamento. Você abrir o voluntariado, treinar os voluntários para isso e apoiar o município para ele ter um destacamento ali. Isso é possível fazer. Em 12 anos, são 12 longos anos, esse problema, que é um problema básico de um estado do tamanho de Minas Gerais, não foi resolvido. Quer dizer, não podem se queixar de falta de tempo. Tempo eles tiveram para resolver, não resolveram. Se nós formos eleitos, nós vamos resolver.